Esse mês de novembro tem sido super movimentado para a OpenAI. Para dizer o mínimo, mês de aniversário do lançamento do ChatGPT, primeiro evento da OpenAI para desenvolvedores, o OpenAI Dev Day e grandes atualizações muito importantes no ChatGPT. E agora uma crise na alta direção da empresa. Isso mesmo, e uma baita de uma. A demissão do CEO, Sam Altman, a indicação de 2 CEOs interinos, pressão dos funcionários, ameaça de saídas em massa e agora a recondução ao cargo. Vou explicar tudo desde as novidades até essa crise que parou o Vale do Silício durante essa última semana e como isso pode afetar exatamente você. Bora embarcar? Você está no Copiloto Digital. A notícia mais quente no mundo da tecnologia nos últimos dias foi a demissão do CEO da OpenAI na última sexta-feira, dia 17 de novembro. Sim, Sam Altman foi surpreendentemente demitido, uma decisão que chocou todo o setor de tecnologia e dominou as manchetes de discussões sobre inteligência artificial nessa última semana. Mas vamos entender um pouco mais todas essas novidades e esse contexto da OpenAI. No último dia 6 de novembro, ocorreu um evento para desenvolvedores chamado OpenAI Dev Day, a primeira conferência de desenvolvimento da OpenAI, que aproveitou para iniciar a comemoração de um ano de lançamento do ChatGPT, que ocorre agora, dia 30 de novembro. Nesta conferência, muitas novidades foram anunciadas. Vamos fazer um rápido resumo das principais novidades. Multimodal. A plataforma da OpenAI agora seleciona automaticamente o que é necessário para atender às expectativas do usuário. Ou seja, se o usuário escrever um prompt para gerar uma imagem, o DALL-E 3 vai ser ativado para isso. Se o usuário pedir uma informação recente, a navegação com Bing será usada. Se o usuário pedir para analisar um arquivo com dados, a análise avançada de dados será executada. Não é mais necessário você selecionar previamente o que você quer que o ChatGPT utilize. Criação de GPTs. Pelo menos na minha opinião, a principal evolução é a possibilidade de criarmos GPTs especializados, versões customizadas de GPTs que podem se tornar especialistas em determinados campos ou tarefas. A própria OpenAI já disponibilizou vários exemplos e você já pode criar o seu próprio. Inclusive, será lançada uma loja, um store, como de aplicativos, que permitirá que você ofereça seus GPTs e receba parte da receita que a OpenAI irá receber com essa loja, o que promete ser uma nova corrida pelo ouro e deve substituir os plugins atuais do ChatGPT. Eu publiquei semana passada um vídeo que mostra como usar o ChatGPT multimodal, como usar os GPTs e criar seu próprio GPT. Não deixe de assistir. O link está aqui na descrição e vou deixar um card no final do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder os próximos tutoriais que estou preparando para você dominar essa tecnologia e não ficar para trás nessa revolução. GPT-4 Turbo. A versão do GPT foi retreinada, com dados até abril de 2023. Lembra que em alguns vídeos nós nos perguntamos se a OpenAI iria ou não retreinar ou atualizar o modelo. Aí está, o novo modelo Turbo não só foi aprimorado, como teve um treinamento completo com dados atualizados. Uma outra importante modificação é que o GPT-4 Turbo vai assentar um contexto muito maior de dados para processar. Mas o que seria isso? Esses modelos têm um limite de tokens, ou palavras, para simplificar. Ou seja, se você enviar um texto longo demais, pode ser que o modelo não seja capaz de processar e utilizar todo esse texto. Agora, essa nova versão, Turbo, suporta textos muito maiores, sendo capaz de processar um livro inteiro em uma única sessão de uma conversa. Outras novidades. A OpenAI anunciou a redução nos preços para os desenvolvedores que utilizam seus produtos para construir outras soluções, indicando também a possibilidade de uma nova opção de ChatGPT intermediário, mais barata que a versão Plus, incluindo mais recursos do que a versão gratuita. Também está disponível para os desenvolvedores uma função que permite gerar áudio de voz com base em texto. Ainda não temos isso como um produto na OpenAI, mas os desenvolvedores já podem usar essa função e criar produtos capazes de gerar áudios de voz em diversas línguas com base em prompts de texto. Algumas empresas já têm produtos semelhantes, e devemos ver isso em breve também disponibilizado pela OpenAI, talvez diretamente dentro do próprio ChatGPT. Crise. Mas o que tem chamado mais atenção do que todas essas novidades é a crise na diretoria da OpenAI. Mas o que está acontecendo? Por que Sam Altman, CEO da OpenAI, foi demitido? Pouco depois desse evento marcante, onde o CEO Sam Altman fez uma grande apresentação de abertura, mostrando as principais novidades, a crise na direção da OpenAI se intensificou, e antes mesmo do aniversário de lançamento do ChatGPT, nessa última sexta-feira, dia 17 de novembro, Sam Altman foi demitido do cargo de CEO da OpenAI. Sam Altman foi um dos principais nomes por trás do desenvolvimento do ChatGPT, essa revolucionária plataforma de inteligência artificial,
mas de forma surpreendente, ele foi demitido nessa última sexta-feira. A CTO, Miriam Murati, foi apontada interinamente como CEO da OpenAI, mas mesmo isso não durou muito tempo, pois na segunda-feira, Emmett Shear, ex-CEO do Twitch, uma plataforma de streaming especializada em jogos, publicou em sua conta do X, o antigo Twitter, que aceitou a posição de CEO interino da OpenAI. Também no início dessa semana, a Microsoft, uma das principais acionistas da OpenAI, anunciou a contratação de Altman para liderar uma nova equipe de pesquisa em inteligência artificial, o que poderia indicar uma nova direção para as inovações em inteligência artificial dentro da Microsoft. A situação, porém, ficou muito mais dramática, pois centenas de funcionários da OpenAI ameaçaram deixar a empresa e seguir Altman na Microsoft caso a diretoria da empresa não voltasse atrás e recontratasse Altman imediatamente. Em uma carta, alguns altos executivos expressaram descontentamento com a direção que a OpenAI estava tomando. E parece que essa pressão dos funcionários funcionou, além de todo o impacto nas mídias e no mercado, principalmente nas ações da OpenAI e da Microsoft. Nessa terça-feira, 21 de novembro, a OpenAI anunciou o retorno de Sam Altman ao cargo de CEO e uma mudança no conselho. Apesar de todas essas mudanças rápidas e drásticas, a demissão de um fundador e CEO de uma importante empresa de tecnologia não é novidade no Vale do Silício. O caso mais conhecido é o de Steve Jobs, cofundador da Apple, que foi demitido do cargo de CEO em 1985, voltando para a Apple apenas 12 anos depois. Mais recentemente, isso aconteceu com Dorsey, fundador do Twitter, demitido em 2008, que retornou 7 anos depois. Como isso pode mudar rapidamente, nos próximos dias vou colocar as atualizações aqui nos comentários. Mas quais seriam os impactos para nós? Nos bastidores, a situação era mais complexa. Sam Altman enfrentava conflitos com membros do conselho da OpenAI. As divergências eram principalmente com Ilya Sutskever, cofundador e cientista-chefe da OpenAI. Eles discutiam fortemente sobre a velocidade de desenvolvimento da IA generativa. Havia debates intensos sobre como comercializar os produtos de inteligência artificial e as medidas para minimizar potenciais danos ao público. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, pois esse cientista-chefe está preocupado com o impacto e riscos da inteligência artificial generativa, o que entrou em conflito com as ambições empreendedoras de Altman. Esse cientista-chefe foi estudante de Geoffrey Hinton, considerado um dos avós da inteligência artificial, que recentemente deixou o Google preocupado com os rumos que a inteligência artificial estava tomando, como ela estava sendo desenvolvida, a velocidade, falta de controle e os riscos. Percebemos que também no caso da OpenAI, os riscos da inteligência artificial mais uma vez entraram em conflito com o lucro e as ambições empresariais. Pelo visto, com o retorno de Altman, as posições empreendedoras mais uma vez prevaleceram. Se você quer saber mais sobre quais seriam esses riscos que podem ter causado toda essa crise na direção da OpenAI, vou deixar na descrição o link de um vídeo aqui do canal que fala em mais detalhes sobre isso. Assiste lá depois. Alguns rumores também dizem que Altman estava buscando arrecadar bilhões de investimento em fundos do Oriente Médio para possivelmente criar uma startup de chips focados em inteligência artificial para competir com a NVIDIA. O que vocês acham sobre tudo isso? Estamos em risco, deixando essa evolução nas mãos de empresas que buscam o lucro acima de tudo? No início do ano, tivemos uma carta com importantes pesquisadores da área e empresários como Elon Musk pedindo para reduzirmos a velocidade ou mesmo pararmos o desenvolvimento das IAs, o que claramente não ocorreu. Ao mesmo tempo, tivemos pronunciamentos como do governo chinês que apresentaram como meta se tornar a potência líder em inteligência artificial até 2030, superando os Estados Unidos, o que muito provavelmente deve mesmo acontecer. O que me preocupa nesse cenário é que as pessoas que deveriam estar liderando o desenvolvimento da inteligência artificial no mundo estão levando as discussões sobre os importantes riscos e impactos dessa poderosa tecnologia para trocas de mensagens agressivas nas redes sociais. Essa crise na OpenAI nos mostra que as empresas que estão liderando esse campo provavelmente não têm a habilidade e, pelo visto, nem o interesse em tomar os cuidados necessários para que essa tecnologia não se torne um risco para a própria humanidade. Os governos e entidades precisam agir mais rapidamente. O difícil é contarmos com o bom senso dos líderes de empresas e nações para isso, sobretudo em um momento triste como esse, em que as guerras voltaram a fazer parte do nosso dia a dia. Uma boa notícia é que nos últimos dias, os governos da Itália, França e Alemanha chegaram a um acordo sobre a regulamentação da inteligência artificial, o que poderá ser expandido para toda a Europa e inclui a regulamentação das grandes empresas americanas, como a OpenAI, a Microsoft, o Google e a Amazon. Espero que esse acordo acelere e aprofunde as discussões e regulamentações em todo o mundo.
Se gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e não deixem de compartilhar. A melhor forma de nos prepararmos para todas essas mudanças é com o conhecimento. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.